Vamos começar agora a nossa matéria nova de função do primeiro grau. Ó, vocês já viram ano passado, tá? A gente já trabalhou em algumas coisas também de nivelamento, função do primeiro grau. Chama-se função do primeiro grau função afim, qualquer função f de real em real, dada pela lei de formação f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Lembra de eu falar que f de x e y é a mesma coisa? Onde a e b são números reais e a diferente de zero, tá? Na função do primeiro grau, f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, a gente tem o coeficiente angular e o coeficiente linear. O a, que é o termo que acompanha x, é o coeficiente angular, e o b, que é o termo sozinho, é o coeficiente linear. Aí, como que a gente faz para achar raiz ou zero da função afim? Para encontrar raiz ou zero, a gente quer o valor do x. Para fazer isso, raiz ou zero, toda vez que falar, basta a gente fazer y igual a zero ou f de x igual a zero. Ou seja, a gente pegar a função e igualar a zero, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Por exemplo, determine o zero raiz das funções. Basta eu fazer f de x ou y igual a zero. Ou seja, basta eu pegar a função e igualar ela a zero. Aí, quando eu faço isso, eu caio numa equação do primeiro grau, onde eu tenho que separar a letra de número. Então, a gente vai deixar de um lado a letra, do outro o número. Se muda de lado, muda de sinal, não é? Antes da igualdade, quem eu tenho de letra? Ó, o menos 2x. Se ele não muda de lado, ele não vai mudar de sinal. Eu tenho que passar quem é número para depois da igualdade. Quem é número sozinho? 4. Se ele vai mudar de lado, ele muda de sinal. Ó, o menos 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho, ó, menos com menos dá mais. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a raiz aqui é 2, ó. Y igual a 3x menos 9. Eu tenho que fazer o y igual a zero para ser raiz, não é? Então, eu pego a função igual a zero. Vou separar a letra de número. Antes da igualdade, vai ficar a letra. Quem que eu já tenho de letra? O 3x. Se ele não muda de lado, ele não vai mudar de sinal. O menos 9 vai mudar de lado, ele muda de sinal. Então, ele tá menos 9, ele vem pra cá, ele fica 9 positivo. Ah, professora, precisa pôr mais? Não. Você colocou também, não tá errado, tá? O 3 tá multiplicando, passa dividindo, ó. 9 dividido por 3 dá 3. Essa é a raiz ou zero da função. Agora aqui, ó. f de x igual a 3x mais 7. Então, eu pego a minha função, igualo ela a zero. Isso para achar raiz ou zero da função. Tem uma equação do primeiro grau. A gente vai separar a letra de número. Antes da igualdade vai ficar a letra, que é o 3x. Se não mudou de lado, ela não muda de sinal. O número sozinho, que é o 7, vai mudar de lado. Se ele muda de lado, ele muda de quê? De sinal. Então, se ele era mais 7, ele vai ficar menos 7. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 7 divide 3? Não, então fica assim, ó. Outro exemplo, ó. Identifica o coeficiente angular, que a gente vai chamar de CA, e o coeficiente linear, que a gente vai chamar de CL em cada função. Lembra que, olha aqui, ó. O A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear, ou seja, quem acompanha o X é o coeficiente angular e o termo sozinho é o coeficiente linear. Então, aqui, ó, vamos achar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Menos 3x mais 5. A função não é f de x igual a x mais b? Então, quem acompanha o x é o A e o termo sozinho é o b. Então, o A é o coeficiente angular e o b é o linear. Quem acompanha o x aqui não, menos 3. Então, menos 3 é o coeficiente angular. E o termo sozinho é o 5, que é o coeficiente linear. Ó, y igual a menos 8x mais 12. Preciso do coeficiente angular e do coeficiente linear. O A é o termo que acompanha x, que é o coeficiente angular. Quem acompanha x aqui é o menos 8. O termo sozinho é o 12. Então, o coeficiente angular é menos 8 e o coeficiente linear é 12. Ó, vamos achar aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear. Ó, a função é 2x menos 15. Quem acompanha o x, né? O 2. Então, o coeficiente angular é 2. O linear é o termo sozinho. Nesse caso, vai ser menos 15, tá?
Por enquanto, a gente vai ver essa parte de raiz ao zero da função do primeiro grau. Próxima aula, a gente vai trabalhar com o gráfico da função do primeiro grau, ok? Beijos, tchau!